Olá pessoal, sou a professora Débora, sou formada em Letras, Português e Inglês pela Uniso, na cidade de Sorocaba. Eu me formei em 2015, mesmo ano em que eu comecei a lecionar. Então, estou aí na rede estadual desde 2015. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as metodologias ativas. Eu escolhi o componente de língua portuguesa para trabalhar essas metodologias ativas, mais propriamente rotação por estações. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, primeiro, o que são metodologias ativas? Então, são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além, a terem iniciativa, a debaterem pela construção de conhecimento. Então, essas metodologias ativas, elas visam deixar o aluno mais independente, né? Ele se sentir mais seguro para ele realizar uma atividade, não precisar do professor o tempo todo. Então, pensando nisso, dentro de metodologias ativas, eu pensei na rotação por estações, que agora eu vou falar com vocês. Então, o que seria a rotação por estações? É uma forma de metodologia ativa que visa criar uma espécie de circuito, permitindo que os estudantes abordem determinado conteúdo de diferentes maneiras. Então, você já tem que pensar na preparação da aula. Nesse caso aqui, eu trabalhei da seguinte forma: você divide a sua turma em grupos, você seleciona os grupos, né, até para que eles saiam um pouquinho da zona de conforto e aprendam a trabalhar com equipes diferentes quando for necessário. Você seleciona os grupos e cada grupo ele corresponde a uma estação. Por isso, rotação por estações. O próximo slide explica melhor. Vamos ao exemplo de uma atividade. Então, vamos lá. Os alunos vão ser divididos em grupos e alternar de uma estação para outra em um tempo que vai ser estipulado pelo professor, mas a média de 15 minutos. Considerando que você tenha 2 aulas seguidas, né, é um tempo bom para 1h30 de aula, né? A média de 15 minutos e todas as estações devem acabar simultaneamente. Então, cada estação tem uma atividade diferente, que pode ser leitura de material, resolução de exercícios, analisar um texto ou explicar aos demais o conteúdo do exercício. Então, vai ser nomeado um líder. Geralmente é o professor que sabe ali, quem tem condição de ser líder de cada grupo. E esse líder, ele vai ficar responsável por explicar a atividade aos demais e resolver os exercícios propostos sobre aquele determinado tema. E aí o próximo slide, colocando em prática. Dentro disso aqui, pessoal, eu escolhi trabalhar gêneros textuais, certo? Porque os alunos, eles têm muita dificuldade de diferenciar os gêneros textuais. O que é um artigo de opinião, o que é uma resenha, conto, crônica. Dentro disso aqui, vocês podem ir além. Vocês podem trabalhar as HQs, vocês podem trabalhar texto dissertativo, argumentativo, o que vocês quiserem. Isso aqui foi o que eu escolhi, foi o que eu trabalhei. Então, eu fiz da seguinte maneira. Olha lá, cada grupo tem um líder. Como eu já disse, vocês é que escolhem. Vocês já sabem, já conhecem seus alunos, já nomeiam um líder para cada grupo. Cada grupo tem um líder responsável por explicar aos demais a definição de cada gênero e resolver os exercícios propostos. Então, eu elaborei perguntas. Coloquei trechos de textos para eles e elaborei perguntas a respeito. Então, o que isso gera? O debate entre eles. Porque o que o líder de cada grupo faz? Ele vai ler a definição, eu fiz um papel separado. Definição de artigo de opinião, definição de resenha, definição de conto e de crônica. Eles tinham separadinho, cada grupo pegava cada tema e fazia. Aí eles tinham que ler, entender e responder os exercícios sobre aquilo. Então, o que isso estimulou neles? O debate, a interação da equipe. Porque aí quando um tinha dúvida sobre o que o líder falava, ele perguntava para o líder. Então o professor, ele está ali só para mediar e ver como é que está sendo essa interação. Ele está ali só para isso. Quem está sendo os protagonistas ali, estão sendo os protagonistas? Os líderes de cada estação. Eles é que estão comandando aquela aula.
Então, você deu o papel na mão, mas eles são incumbidos de ler, de entender e de transmitir ao grupo. Então, gerava o debate e eles ficavam super ansiosos por causa do tempo também, porque tinha um tempo para cumprir. Acabava esse tempo, trocava. Por isso que a ideia de circuito. E foi super legal, foi uma experiência bacana. Eu super indico para vocês fazerem, porque vocês vão adorar os resultados. Então, por hoje é sobre isso que eu vim falar. Eu gostaria muito de agradecer. Obrigada.